Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design direto dos estúdios O Presente. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site e também através das nossas redes sociais. Um programa que tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e oferecimento também de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construicia, Tintas Rondon. Hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial e temos convidado junto conosco, além do nosso grande parceiro e amigo Beto, estamos também com o Dr. João Eduardo Maciel, advogado com um know-how tremendo aí, que a gente já acompanhou alguns vídeos no seu Instagram, né, doutor? E quero começar primeiramente agradecendo a sua presença junto conosco, enriquecendo ainda mais os conteúdos que a gente trata nesse programa Imóveis e Design. Prazer te receber aqui. O prazer é meu de estar aqui hoje, eu agradeço a oportunidade. Fico feliz de saber que o conteúdo já agradou. A ideia primordial do trabalho hoje é essa, trazer informação. Porque a partir do momento que a pessoa tem informação, ela consegue buscar, correr atrás do que é direito dela e daí sim garantir que não venha sofrer um prejuízo por falta de conhecimento. Exato. Beto, primeiramente prazer te receber e autoridades hoje você conosco viu, né? Aí, hein? Que responsa! É bom estar de volta, né? Dr. João, seja bem-vindo, Wesley, né? Faz dias que a gente está tentando ajustar a nossa agenda, né? O João é bastante ocupado, né? Ele viaja o Brasil todo aí, com os clientes dele também, e eu com problema de saúde, então a gente teve um pouco de dificuldade, mas a gente está aí. Então, eu trouxe o João aí porque a gente tem uma preocupação com o nosso cliente nos imóveis, né? Não é só comprar e vender o imóvel. Sim. Então, além de eu dar todo o suporte ali da questão de ganho de capital, imposto de renda, organizar essa parte para ele pagar menos imposto, mas dentro da legalidade, né? De uma forma organizacional, o João vem como um parceiro também com a questão de holding, né? E ele tem uma bagagem, ele é especialista nisso, né? Trabalha só nesse setor, né? O que eu sempre digo, você tem que ser bom no que você faz, né? Sim. Então, a gente no escritório é bom em fazer a compra, a venda, a documentação, e o que a gente precisou aprender para dar um suporte para o nosso cliente, a gente aprendeu e também a gente foi buscar parceiros também para fazer isso aí. E o João entra nisso aí, né? É um especialista em holding, enquanto muitas pessoas procuram, às vezes, empresas de fora ou de longe, pagando muito mais caro. Nós temos hoje um rondonense, né, que já está aqui há 2 anos, João, morando aqui. Teve um pequeno intervalo de Cascavel no meio, mas se for totalizar, já quase 5 anos. Olha aí, a esposa do João é daqui, é natural de Marechal Rondon. Então o João veio para Marechal, como ele atende o Brasil todo, né? E nós temos um especialista desse em Rondon, que diga-se de passagem, o cara conhece muito, né? O cara tem quase 60 mil seguidores no Instagram, não é à toa, né? Então, quem acompanha ele vê isso aí, é muito bom a gente poder trazer uma pessoa com essa bagagem toda para o nosso podcast, que é justamente para isso. A gente não vem divulgar imóveis, né? A gente vem trazer orientações, né? Para o pessoal se sentir seguro, procurar o nosso escritório, que a gente vai amparar ele da melhor forma possível, né? É isso mesmo. Então você já viu que o programa de hoje vai ter muito conteúdo interessante, que com certeza você vai acabar utilizando aí no seu dia a dia, assim como outros que a gente já vem trazendo para vocês. Falando de planejamento patrimonial, né, doutor? Qual que é hoje o maior risco, digamos assim, de você não realizar esse planejamento aí? Dizem que tem 2 coisas certas na vida, né? Morrer e pagar imposto. E hoje, quando você morre, você também paga imposto. Ainda isso. Ainda. Então, e agora o governo está com o olho desse tamanho para cobrar mais, cada vez mais, né? Então, qual que é o maior risco de não realizar um planejamento hoje? Você que tem o patrimônio, você que construiu o patrimônio, não vai sofrer com isso. Quem que vai sofrer? Quem vem depois de você? O seu filho, a sua esposa, o seu neto. Então, essas pessoas vão encarar um processo, que é um processo que tem potencial de consumir metade da herança, às vezes até mais. Fora aqueles outros problemas, né? Quem nunca ouviu falar de uma família que brigou por causa de herança, que os irmãos não se falam mais. Então, a partir do momento que a pessoa trabalha com um planejamento patrimonial, ela evita esses e outros problemas. Então, é uma precaução. Eu gosto de falar assim, que planejar é um ato de amor, porque a pessoa está executando naquele momento um trabalho em função dos filhos, em função da família. E com isso evita essas dores todas. O que a gente acaba ouvindo muito em relação a esse planejamento também, né, é a parte do inventário.
que acaba barrando na hora do custo desse inventário, né? Daí cria-se maneiras, formas, o que eu faço aí? Doutor, então me fala qual é o investimento, qual o gasto hoje dentro de um inventário que a pessoa teria e como que isso pode impactar ou não aí a família num todo? Perfeito. Olha só, Wesley, o inventário ele de saída ele vai custar em torno de 10% do valor do patrimônio, o valor de mercado do patrimônio da pessoa. Então, de saída, tá? O que está nesse valor hoje? 4% do imposto ITCMD, o imóvel no Paraná, 4%, valor de mercado. Inclusive que vai aumentar. Vai aumentar. Vai ser progressivo, né? E ele deve começar a escalonar aí a partir do ano que vem. Isso mesmo. Então, hoje, 4% de ITCMD e mais 5% no mínimo valor do advogado, que é obrigatório. Às vezes o pessoal pergunta bastante, né? João, mas eu só tenho um filho, ou meu filho é maior, meu filho é menor, está todo mundo de acordo, vou fazer no cartório, precisa do advogado? Precisa. O advogado ele é obrigatório. E ele tem uma obrigação de cobrar um valor de 5%. Então, por isso que eu falo que parte de 9%. Ano que vem, a gente já tem a expectativa de que quanto maior o patrimônio, maior a alíquota do imposto. Vai chegar a 8% na lei que está prevista hoje. Mas o que pouca gente sabe é que dentro do Senado tem uma proposta para levar esse imposto a 40%. E votação no Senado é assim, ó. Sabe aquele... Ainda passa o Jornal da Globo? Passa, né? Eu acho que tem ainda. Aí 11h30 da noite, ou 15 para meia-noite, aparece... Podia falar o nome, né? Aparece lá no fundo Brasília, lá aparece o repórter, final do Brasileirão, final da Libertadores. E agora ó, o repórter aqui, tá, o Senado no fundo... Aprovar o aumento do imposto ITCMD é uma votação simples do Senado, precisa de 21 votos. Entendeu? E aí vai para 40%, metade do que você construiu. Né? Esse é o cenário mínimo, os 9% que eu falei. Ano que vem já vai aumentar. Só que tem um outro problema. Pensa comigo. Patrimônio aí de R$1 milhão. R$1 milhão. 9% são 90 pau. 90 mil reais aí que vai gastar de imposto. Que família tem um patrimônio de 1 milhão em imóveis e tem 100 mil reais disponível para pagar imposto? É isso. Quem que tem isso? Difícil. Certo? Aí o que o cara vai fazer? Ele vai vender o imóvel que era do pai, que era da mãe, onde ele se criou. Para pegar uma entrada. Para pegar uma entrada e pagar o imposto. Beto, fala para mim. A pessoa vai vender um imóvel em inventário, não tem documento. Vende pelo valor que vale? Não. Geralmente não. Né? E outra, tem muita situação que às vezes ela começa, o pessoal vende e aí é feita uma sessão junto no inventário. Então é feito um inventário, é feita uma sessão de transferência já junto. Então se faz os dois processos juntos, né? Claro que tem que ter o advogado, né, para conferir, para dar legalidade, na verdade, para isso. Né? E aí ele vai para o registro dos dois processos. Só que tem um outro fato. Aí você pega uma família lá com 6, 7 irmãos. Moram em vários locais do Brasil. As negativas são 30 dias que vai vencer. Quando chega de um, vence do outro. Quando chega do outro, vence do outro. Aí um não quer passar para o outro ser inventariante e representar todo mundo. Isso acontece muito. Acontece isso mais do que ter família em consenso na hora de fazer o inventário. Então é um problema grande, né? Sem contar, né, João, que, por exemplo, se eu tenho lá um imóvel meu há alguns anos lá e eu vou falecer, os meus herdeiros vão fazer um inventário sobre o espólio da ganho de capital hoje, o GCAP, que a gente falou no outro episódio. Então, sobre o espólio, hoje é cobrado ganho de capital também o imposto. Né? Por quê? Eu sempre digo para quem vai fazer o inventário, já coloque o valor próximo do valor de mercado, porque como que acontece? Não é a prefeitura que vai avaliar o imóvel, é a auditoria da Receita Estadual. Então, o auditor pega o processo, ele olha, ele vai ver que eles têm informações, né? Eles olham lá, ou respondem na hora, ok, já sai do ITCMD, ou eles levam até 15 dias para sair do ITCMD. Falam, ó, esse imóvel aqui não está de acordo com o valor do mercado, você tem que cobrar por tal valor. E aí, se você quiser recorrer, você tem que ter um perito, ele tem que estar capacitado junto à Secretaria de Fazenda do Estado para poder fazer a perícia, para você questionar, e você igual pode ser deferido ou indeferido. Né? Eu geralmente falo para o cliente, olha,
Daí o auditor colocou um valor maior, paga por aquele valor e acabou. Não vale a pena a briga ou a demora que pode acontecer. Então tem esse problema, paga ganho de capital sobre o imóvel ainda, os herdeiros. E vão pagar quando? Um mês depois que fez o inventário, no máximo. Sim. É na hora. Então imagina. Só que daí a parte do inventário ali, o imóvel você vai jogar no valor do mercado e tal. Sim. Então ainda é interessante. Mas o custo vai lá para cima, não tem como você não escapa disso. A gente faz uma estimativa de que esse custo, normalmente, ele vai chegar perto dos 40% do valor de mercado do bem. Porque você veja só, eu já vou gastar 10%, cerca de 10% com advogado, imposto e custas de cartório. Eu não tenho esse dinheiro, vou vender um imóvel. O Beto acabou de trazer para nós diversas situações que são um problema nessa negociação. Uhum. Você que vai comprar, Wesley, você não vai pagar o valor que vale o imóvel. Porque e se dá uma briga dessa? Se o irmão briga, você vai pegar essa escritura, daqui 1 ano, 2 anos, você talvez esse imóvel esteja ocupado pela família, você não vai poder... Então, tem quem compra? Tem quem compra, mas não paga o valor cheio. Então, vamos lá. Se vendeu a 20% abaixo do que vale. Então, aquela conta de imóvel de 1 milhão. 100 mil de custo do inventário. Eu vou vender 20% abaixo, estou vendendo a 800. Então, eu já perdi 200 da venda. Dos 800 eu vou descontar mais 100. Então eu já perdi 300 no total. Uhum. Só que você tem a GCAP. O pai comprou esse imóvel talvez por 50 mil. A Receita Federal não está nem aí se você está vendendo por menos do que vale. O que ela vai olhar? Pagou 50, está vendendo por 800, tem imposto de renda em cima de 750. 15%. Caramba. Entendeu? Mais de 100 mil. Então você vai bater aí, mais de 100 mil. Então 100 do inventário, 100 do imposto de renda, 200 da perda do imóvel. Tu perdeu 40% do valor da herança. Aí a pergunta, né? Esses filhos, vão comprar um outro imóvel de mesmo patamar do que o do pai por 600 mil, por 40% a menos? Não vão. Não. Então o que a gente sempre fala? O que eu sempre falo? O inventário, ele empobrece a família. Ele rebaixa a família de classe social. Então, às vezes o cara tem lá 10 alqueires, 8 alqueires, tem um sítio, tem uma granja, daqui a pouco ele está tendo que fatiar essa granja. Os filhos estão tendo que fatiar para conseguir custear o inventário e ficar com o que sobrar. Isso podia ter sido evitado. Em vida ele podia ter resolvido isso aí. Entendeu? Então esse é o grande risco que se corre. Sim. Ao não fazer. E essa relação do planejamento patrimonial, ele pode ser feito em todas as classes aí, ou são apenas para os mais abastados e tal? Quem tem mais grana que consegue realizar isso daí? Eu fiz uma conta em cima de um imóvel de 1 milhão. Há um tempo atrás, quem tinha um imóvel de 1 milhão... Eu vi isso na internet e eu achei muito engraçado. Engraçado e triste, né? Há um tempo atrás, quem tinha 1 milhão era milionário. Hoje, quem tem 1 milhão é dono de um apartamento com 2 quartos, dependendo da cidade. É verdade. E é isso aí, entendeu? Então, assim, saiu uma notícia, há uns dias atrás, de que em Curitiba, nesse ano de 2023 para 2024, os imóveis dobraram de valor. Então, você comprou um apartamento 20 anos atrás, 30 anos atrás, financiado, dentro daquela tua capacidade financeira, você foi, pagou, um apartamento que na época era de 200 mil. Com o tempo, esse imóvel valorizou. Inflação, às vezes uma benfeitoria na região, alguma coisa assim, o Beto pode falar disso melhor do que eu. Quando você vai fazer uma conta de inventário, não é em cima do valor que você pagou, é em cima do valor atual. Só que a tua renda, muito provavelmente, não acompanhou essa valorização do imóvel. O imóvel tem lugar que sobe 10%, 15% ao ano. Né? Então a renda não acompanha isso. E aí a família não tem essa condição. Você não tem uma família, não tem uma renda de 1 milhão, você tem uma renda de 200 mil. Entendeu? Então, mesmo para quem tem patrimônios menores, vamos falar um número. Teu patrimônio passou dos 500 mil, já vale a pena você estar estudando um planejamento. Entendeu? Não tem patrimônio, vai começar a comprar, vale ainda a pena você fazer um planejamento para já comprar os imóveis dentro de uma estrutura. Você vai ganhar a proteção contra uma dívida, você vai ganhar proteção contra um processo, você vai ganhar facilidade de proteção numa situação de um divórcio. Tua família não fica desamparada se acontecer uma coisa com você. Entendeu? Então, assim, e uma construção de um sistema ainda sem imóveis é muito mais barata, muito mais acessível
do que um sistema para uma família que já tem lá 10, 15 imóveis. Sim. Entendeu? Então não tem uma classe, um valor mínimo de patrimônio. Uhum. Entendeu? Hoje é muito viável para qualquer família. Bacana. E a questão da institucionalização do patrimônio hoje. É considerado uma solução interessante para se fazer isso daí? Sim, hoje... Como que é feito? Como é que funciona? Hoje, dentro da lei brasileira, o que a gente tem de mais vantajoso é essa ideia, essa estratégia da institucionalização. O que é isso, para ficar fácil das pessoas entenderem? A gente vai criar uma empresa que é criada e controlada pelos pais ali, eu não gosto muito da palavra, o patriarca, né? Então ali o pai e a mãe, eles vão criar essa empresa e eles controlam totalmente essa empresa. E dentro dessa empresa eu coloco o patrimônio. Isso é institucionalizar. A instituição empresa vai receber esse patrimônio, certo? Só que aí a gente tem que ir adiante. Essa instituição empresa não pode ficar em nome do pai e da mãe. Porque a lógica é que os pais faltem antes dos filhos. Então, eu quero evitar que esse patrimônio tenha que ser passado através de um processo de inventário. Então, eu vou transferir essa empresa em vida para os filhos. E aqui tem um pulo do gato, porque o que acontece? O imposto para transferir o imóvel é um. O imposto para transferir a empresa é outro. Ou melhor, é o mesmo imposto, mas a base de cálculo é diferente. Naquele exemplo que eu dei, o imóvel comprado por 200, mas que vale 1 milhão, para eu fazer a doação da empresa, eu vou calcular o imposto em cima dos 200. Em cima do capital social que está lá. E não em cima do 1 milhão. E sem contar que você vai fazer uma alteração contratual, né, do contrato social, e você não vai fazer 10, por exemplo, tem 10 imóveis dentro da estrutura. 10 escrituras. Você não vai fazer 10 escrituras, você vai fazer uma transferência através de um contrato social, né, que também é assistido e assinado por um advogado, né, daí a empresa vai transferir aquele percentual só sobre o valor que vai estar registrado nos imóveis, que é o capital social da empresa. Exato. E tá ali. E sabe quanto custa uma alteração do contrato social? De R$1.200 a R$1.500 Não, hoje. R$120. Nossa. E uma escritura tu vai pagar R$2.000. R$120. Então, assim, todo o trabalho ele vem muito mais econômico, muito mais acessível para a família. E o bacana, assim, esses imóveis que vão estar dentro da estrutura, mesmo estando no nome do pai. O pai vai transferir para a empresa, ele só vai pagar 2%, que é o ITBI da prefeitura. Existe até uma briga dizendo que as holdings, elas deveriam ser isentas, tal, tem uma, né? Só que assim, eu entendo que não, e sempre quando os clientes me pedem isso, eu falo porque ele já vai ser beneficiado com o imposto lá. Então, o dia que for vender um imóvel lá, o imposto é menor, é 6% do valor que for vendido, né? Mas na Constituição, Beto, fala que quando você está colocando um imóvel seu em uma empresa sua, que a regra é essa, você está colocando um imóvel seu numa empresa sua, não é cabível o ITBI. Só que sabe onde é que daí a gente cai? Na parte de normas econômicas, né, do Estado, dos municípios, se entende o quê? Quando você faz, por exemplo, eu tenho a minha empresa que é ativa, né? Eu transfiro um imóvel para ela, então eu vou pagar ITBI. Por quê? Porque na hora de eu vender o imóvel ou na hora de eu declarar o aluguel que eu recebo do meu imóvel, eu vou ser beneficiado com tributação menor. Então, no aluguel ali vai 6%, pode chegar até 11%, dependendo do volume, né? Mas o valor de venda, em vez de eu pagar ganho de capital, eu pago sobre o valor do valor venal, eu vou pagar 6% de venda. Então, eles entendem que você paga o ITBI 5%, que você vai ter um benefício na hora da comercialização, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que não vai vender esse imóvel nada, e que vai incorporar para ela, daí eu não pago ITBI. Exato. Aí vem aí que eu estava falando da regra. A regra é, se a minha empresa está recebendo o meu imóvel, eu não pago ITBI. Qual é a exceção? Se a minha empresa é uma imobiliária. Exatamente, você falou certinho. Quando ela tiver a mesma regra de uma incorporadora, porque ela tem um benefício fiscal na hora da venda, na hora de receber aluguel. Né? Então é muito bom. Só que o que a gente faz daí para evitar esse problema, para gerar uma economia? Então a pessoa que às vezes tem imóveis de aluguel, poxa, eu não vou fazer uma holding porque eu tenho um problema de ITBI, não quero ter essa despesa. O que a gente faz? A gente faz um trabalho da seguinte forma. A empresa que deterá os imóveis não é a empresa que realizará o aluguel. Porque as pessoas tendem a pensar que o aluguel é um direito exclusivo do proprietário. E não é. Não é.
Então, o que eu posso ter? Isso é perfeitamente legal, isso é uma estratégia tributária perfeitamente legal. Eu posso ter o meu imóvel de propriedade de alguém e esse alguém ceder esse imóvel para exploração de outra pessoa. Então, eu posso ter a minha holding, que recebeu os imóveis sem pagar ITBI, com um custo menor, uma proteção, e a minha holding cede para uma empresa imobiliária a exploração do imóvel. E aí a minha empresa imobiliária vai ter esses benefícios que o Beto falou. Os fiscais. Vai pagar, ao invés de pagar 27,5% de imposto de renda sobre o aluguel recebido, vai pagar 11%, vai pagar 6% e 8%, dependendo do volume, do valor. Entendeu? Na hora de vender o imóvel, vai vender pagando, ao invés de pagar 15% sobre o lucro, vai pagar 6% e 8% sobre a operação. Se o teu imóvel já dobrou de valor, você já vai pagar metade do imposto na venda. E tudo isso com que tranquilidade? Se acontecer uma coisa comigo, meus filhos, minha esposa não estão roubados, não vão gastar uma fortuna em dinheiro. Então, quando você começa a mostrar tudo isso, por isso que eu te falei, dentro da lei brasileira hoje, é o que há de melhor. Porque quando você começa a fazer as contas, você vê que não tem outra opção. Opção que o pessoal usava muito. Doação com reserva de usufruto, ou doação sem usufruto. Sim, né? É bom, resolve, você não vai ter inventário. Mas você vai pagar o mesmo imposto do inventário, calculado sobre o valor de mercado do bem. 4%. 4% sobre 1 milhão, no nosso exemplo, né? Então vai pagar 40 pau ali à vista de imposto. Entendeu? Você fica com um outro problema. Você que é pai, está resolvendo um problema para o teu filho, livrando ele do inventário, mas está criando um problema para você. Porque se amanhã você quiser vender esse imóvel, quem que é o dono? É o filho. É o filho, ele só tem a posse. O filho vai ter que assinar. E aí o filho pode não poder ou até não querer assinar. Eu já vi dos dois tipos de problema no escritório. Entendeu? Eu já tive cliente que passou todos os imóveis de usufruto para os filhos, na ilusão de que fosse pagar menos impostos dos filhos depois na hora de falecer, só que depois ele precisou vender o imóvel e ele não tinha mais nada para vender. Ele só tinha o direito a receber os aluguéis, os imóveis estavam alugados, só que aconteceu um problema de saúde muito grande lá e ele precisava vender algum imóvel e daí tinha uma briga de família lá e ficou travado tudo. Não tinha mais... O que a gente vê, pelo menos o que eu ouvia mais, era essa questão tanto de inventário quanto a questão do usufruto. Enfim, né? E esse assunto que a gente está trazendo hoje para os nossos internautas, para quem assiste a gente, é essa questão da holding, né? Que não sei se é nova, se é algo moderno, enfim, mas que vem como solução, né? Para tudo isso que a gente tinha de usufruto, de inventário. Doutor, fala para a gente o que é a holding. Talvez tem gente que está ouvindo agora e está falando, mas gente, da onde saiu? Né? O que é, como que ela é estruturada, como se monta uma holding corretamente aí? Perfeito, vamos lá. A holding não é nova, tá, Wesley? A holding, a lei que fundamenta a holding é de 70. Nossa, olha aí. Então ela tem 50 anos, aí, já tem idade já. Então, o que acontecia? Era uma informação que circulava dentro de um grupo pequeno de pessoas. Empresários, pessoal acostumado a mexer com sociedade anônima, né, porque é na lei das sociedades anônimas. Então, advogados de grandes bancas, grandes centros. Então, era uma coisa muito restrita. Por isso, não era popular. Com a disseminação da informação, a supervalorização dos imóveis, né, que todos os imóveis estão valorizando, e com um fenômeno novo, que é o brasileiro deixar herança, porque até pouco tempo atrás, o brasileiro não deixava herança. Se você for ver, os avós, né, o meu avô já vem de uma geração que começou a deixar herança, mas ele não recebeu nada. Né? Então é um fenômeno novo para nós. Então agora que esse está surgindo, está crescendo essa informação. Então, já vem de bastante tempo, está difundindo agora, e aí a maneira como fazer ainda é muito desconhecida, cria um certo medo no pessoal. Então é muito simples, você vai constituir uma empresa, certo? Não precisa ser uma empresa com objeto social holding, existe um objeto social holding, mas não precisa ser. E essa empresa vai receber os imóveis, e então essa empresa será distribuída para os filhos, os beneficiários.
mantendo o controle com o pai. Então, este problema do usufruto, que o pai não pode vender, na holding deixa de acontecer. Porque o pai detém controle total sobre a holding. Se ele quiser vender um bem, ele vende e os filhos não precisam assinar, não precisam nem saber. Se ele quiser comprar um bem, a holding pode comprar, pode vender, pode arrendar, pode alugar. Qualquer coisa que o pai quiser fazer com um bem, ele pode. E no momento em que ele faltar, a família recebe o controle. E a transferência de controle da empresa não tem imposto. Então você vai pagar um imposto pequeno na formação da holding, mas resolveu o problema lá na frente. E quer ver uma coisa legal, Beto, Wesley? Eu posso manter essa estrutura de holding preparada para as próximas gerações. Então, com um pequeno ajuste na estrutura da empresa, eu já contemplo o neto. Pode incluir mais lá na pessoas. frente o bisneto. Então eu já faço uma construção que vai avançando conforme o tempo passa, as gerações vão passando. E aí você elimina um segundo, um terceiro, um quarto inventário. Num período de 50 anos, a holding te economizou 100% do que a tua família gastaria. Então, se a gente falar de vantagens, seriam essas. Então, você montou e acaba tendo uma sucessão ali sem cobrança de impostos em cima disso. Exato. Basicamente isso. Quando, há um tempo atrás, correu muita conversa de confisco, né? Então, vai ter confisco, tudo bem. As pessoas não percebem que, de certa forma, o confisco já existe e chama inventário. Você construiu uma vida inteira de trabalho, você batalhou patrimônio, construiu, se esforçou, pagou imposto em tudo. Você paga imposto de renda, pagou imposto na compra do imóvel, paga imposto para manter o imóvel, paga imposto no tijolo, paga imposto no prestador de serviço, em tudo. E na hora que você morre, o teu filho vai pagar um imposto de novo, e para pagar esse imposto ele vai pagar um processo, e isso vai consumir 40% do patrimônio dele. É um confisco, porque se você não pagar, você não tem acesso àquele patrimônio. Entendeu? Só que a gente está tão acostumado com o nome de inventário que nem percebe. Já está aí. Entendeu? Então, minha opinião, é obrigatório que você que tem bens, você que tem filhos, você que lutou para construir um patrimônio e quer garantir o melhor para sua família, é obrigação sua se organizar um planejamento. Porque senão você vai delegar um problema para o teu filho, para a tua esposa, né, recém-viúva ali, para o teu filho recém-órfão. Né? E até dentro dessa estrutura, você pode determinar, por exemplo, o filho Wesley, ele tem uma empresa dele, então ele vai usar esse imóvel aqui da holding. O outro filho tem a outra sala do lado dessa que o Wesley está usando, então ele vai receber o aluguel daquilo lá. Então você pode destinar tudo ali dentro da holding, o patriarca, né? Ele pode destinar e organizar isso aí, a forma de cada um receber o aluguel, ou usufruir de cada imóvel dentro da estrutura. Exatamente. Desculpa. Não, eu ia complementar o que o Beto falou. É muito comum, por exemplo, famílias aqui que a gente tem propriedades rurais, né? Então os filhos acabaram indo estudar e acabaram saindo da propriedade. Às vezes o caçula ficou, ou um ficou, enfim. O pai já pode determinar que aquele um que ficou será quem vai tocar a atividade rural, e os outros que não ficaram vão receber uma parte em razão da produção da atividade. De uma maneira justa. Então, aquele que ficou trabalhando vai receber pelo trabalho e vai receber como herdeiro. E os outros receberão como herdeiros. Se amanhã ou depois vender, há uma divisão. Então, os pais conseguem organizar tudo isso e com mais uma vantagem. A gente sabe que as relações familiares são muito dinâmicas. Né? Hoje está tudo bem, amanhã tem um problema, um filho fica doente, alguém pode falecer, né? Um divórcio, enfim, N problemas que podem acontecer. A qualquer momento, os pais têm condições de readequar esse sistema para a nova realidade da família. Eu tenho um caso numa cidade próxima aqui, em que os filhos, um filho, um profissional extremamente bem sucedido, bem colocado, está voando profissionalmente. E o outro está com um problema de saúde gravíssimo, gravíssimo. Os pais já organizaram a holding de uma forma que, na falta deles, a holding vai absorver todos os custos de tratamento do filho doente. O outro filho vai ficar com o encargo de gerir a holding, vai receber um valor por isso, só que não vai ter o peso de tirar do fruto do trabalho dele, do bolso dele, o tratamento do irmão. Então a estrutura já está preparada para isso. Se Deus ajuda de que em algum momento futuro, próximo,
um avanço da medicina permite esse irmão ser curado, os pais podem reestruturar a holding para que normalmente haja uma divisão meio a meio, sem essa necessidade. Então isso fica disponível, fica uma ferramenta disponível para a família. Outra coisa também que é comum acontecer na nossa região, por exemplo, como você falou, vinha lá do teu avô, depois só começou as heranças, né? Nossa região, as áreas de terras eram todas, cada pedaço que a Mari falou, eram 10 alqueires. Só que à medida do tempo que foi passando, o avô foi fracionando, o pai foi fracionando, de repente os filhos, como você falou, tem lá um pedacinho de 2, 3 alqueires, vão fazer o quê? Ou um grande do lado acaba comprando, por causa do inventário, pagando menos do que vale, né? Ou eles podem ter lá, por exemplo, o filho tal que ficou morando na área, ele tem o compromisso de cuidar dos nossos pais. Só que eu não quero minha parte da herança, eu quero dar para ele porque ele tem o compromisso de cuidar dos meus pais. O outro irmão também quer, tá? Pode se organizar tudo isso dentro da estrutura, entendeu? Então isso é tranquilo, ele pode transferir, ele pode abrir mão da parte dele em benefício do irmão que vai cuidar dos pais idosos ali, tudo dentro da holding, isso tudo consegue organizar. Consegue organizar. E doutor, se a gente falar de benefícios tributários da holding hoje, para essa estrutura, quais são os benefícios que a gente tem? Primeiramente, uma economia muito grande no imposto de herança. Então, a gente fala aí de economias... É comum a gente alcançar economias superiores a 90%. Tá? 90%, 98% são valores muito altos de economia. Segundo, a gente tem economias em aluguéis. Eventualmente, se a família recebe recebe valores de aluguéis, vai economizar no imposto decorrente desse aluguel. E a gente também tem uma economia no imposto em decorrência de venda do imóvel. Então são três economias tributárias aí bem interessantes. O principal, o carro-chefe, é a questão da economia no imposto de herança. Tá? Que hoje 4%, o ano que vem chega a 8%. Né? Teremos faixas. Então, a partir de R$700 mil já vai para 6%. Então quem tem um imóvel abaixo de 700 mil vai manter nos 4%. Tem uma alíquota de 2%, mas é para imóvel de R$100 mil, acho que 100, 150. Nem sei se encontra imóvel de 150 mil reais hoje. Tá? Então, quem tem acima de 150 já está nos 4%, vai manter como está. Acima de 700, que não é um imóvel de valor tão elevado, é um imóvel bastante comum, já vai para 6%. E acima dos 3 milhões, se não me falha a memória, já vai para 8%. Então, às vezes, uma propriedade rural, você pega uma propriedade rural aí de 6, 7 alqueiros. Poxa, não é uma propriedade que vai deixar o produtor rural rico. Ele vive bem, mas ele não está rico. Para pagar 8% sobre esses 3 milhões de imposto, R$240 mil de imposto à vista. E é fácil para chegar nesse valor, porque tem a infraestrutura, né? Às vezes eles têm um aviário, 2 aviários também. A terra tem um valor alto, né? E o valor chega no valor agregado, passa 3 milhões facilmente. E o pessoal fala muito assim, a gente fala o valor de mercado para ter uma referência. Mas quem estabelece o valor é aquilo que a gente estava comentando antes. É o auditor do Estado. Então, às vezes, no papel, a propriedade vale 3 milhões. Vai vender, ver se você vende por 3 milhões. Não vende. Entendeu? E olha que situação interessante, Wesley. Eu estava agora pensando sobre imóveis de aluguel, no caso. Nós temos lá clientes que têm holding e recebem aluguel lá, né? Juntando a minha carteira, a carteira nossa do escritório, a carteira de locação ali da minha irmã da Jores e mais algumas outras empresas, nós chegamos fácil aí, de repente, a 2 mil imóveis alugados em Rondon pelas empresas imobiliárias, né? E a dificuldade é onde? Esse pessoal declarar por causa dos 27,5%, entende? E eles não sabem, e a gente vive falando, olha, faz isso, porque... Não, daí eu vou gastar com contador, com isso, cara. O contador, para isso aqui, é um valor barato. Não é uma empresa que tem um monte de funcionários, que vai gerar um monte de movimentação. Então, o valor ali é muito baixo. E aí você vai pagar um imposto de 6 a 1, você vai poder declarar teu aluguel. E tem mais uma, Wesley, o pessoal não está, aquela questão de no apagar das luzes, né? Existe um outro projeto no Senado sobre aluguel. O inquilino daqui, eu acho que entra em vigor esse ano já, vai ser aprovada essa lei esse ano já para entrar em vigor a partir do ano que vem. O inquilino que não tem imóvel, que paga o aluguel residencial dele, ele vai ter benefício e vai poder bater no imposto de renda. Então ele vai declarar o aluguel dele, por exemplo, eu tenho um imóvel alugado lá para mim morar com a minha família, eu pago R$1.500 de aluguel, eu não tenho imóvel, eu vou pegar esse valor e vou abater do meu imposto de renda. Hoje qualquer pessoa, se de 3 mil aí, paga imposto de renda, qualquer funcionário, né? Então ele vai abater do imposto de renda dele. Né? Então ele vai ter benefício sobre os R$1.500 que ele paga de aluguel. Mas o que o governo quer? Ele quer pegar quem está alugando. Quer pegar o dono do imóvel. Entende? E esse paga 27,5 hoje na pessoa física. Então essas pessoas têm que se organizar. Mas eu tenho só 3 imóveis.
faz holding. Monta ali, deixa já prontinho a empresa, você vai pagar. Cara, o que pagar de imposto ali em um ano, ao menos, você está com o dinheiro quente na tua conta, ninguém vai poder reclamar. Né? O pessoal não se atenta ao fato de que a Receita, ela olha 5 anos para trás. Então, quanto antes você se organizar, quanto antes você alinhar tudo, antes você está seguro. Porque tem esse projeto, muito bem lembrado, Beto, existe esse projeto e a gente tem outro ponto, a gente está vendo a Receita e a legislação fechando o cerco. Sim. Então hoje você tem inteligência artificial, a Receita Federal. Por que a Receita Federal não pegava? Porque não tinha perna. Não conseguia. Hoje eles têm robô trabalhando 24 horas. Eu vi essa semana que passou, pessoal sendo autuado por causa de postagem no Instagram. O cara declara isento, diz que não ganha nada, que tem um rendimento e o padrão pequeno. De vida é completamente outro. Depois vive viajando, carro de luxo, apartamento. Eles apartamento. têm gente acompanhando só isso aí. Entendeu? Aí você acha que eles não vão pegar o Pix do aluguel? Todo dia 5 cai lá 1.500 na tua conta da mesma pessoa? Eles vão pegar. Pessoal, tu vê o pessoal da criminalidade, né? Toda vez que foi preso, eles sempre mostram alguma coisa, Instagram, Facebook, mas eles não estão só nos bandidos, estão ali em cima. O agro, antigamente, o agro não precisava declarar. Hoje nós temos pessoas aqui em Rondon que pagam mais de 1 milhão de imposto por ano por causa do agro. Né? Eu sei disso por causa da PAI ali, eles fazem aquela questão do benefício para voltar para o município uma parte do imposto e tal. Então não declarava, mas hoje eles pegaram qualquer produtor aí que tem uma movimentação aqui, mesmo o agricultor pequeno, ele movimenta muito dinheiro. Pode sobrar pouco para ele, mas o movimento dele é muito grande, de compra de insumos, de venda de soja, depois de tudo nota. Né? No meu setor, principalmente no de imóveis que a gente está falando, antigamente o pessoal tinha um costume, olha, eu vou construir minha casa, faz o alvará de construção, vou esperar 5 anos, daí não preciso pagar imposto, o INSS sobre a obra. Né? Hoje você abre o alvará na prefeitura, a Receita Federal automaticamente já abre uma CNO para você lá. Já está lá abertinho, esperando você. Antes dos 5 anos, se você não pagou, ela vai te notificar, você vai pagar 20% de multa, correção, tudo. Então não escapa mais. Né? E outra, tem gente com recurso pequeno, caindo também, com volume pequeno de movimentação por causa de inconsistência. Porque às vezes o cara tem 3 imóveis de aluguel, ele não declara o aluguel. Mas tem um desses inquilinos que declara. Porque se ele falar para você que não declara, qual a garantia que você tem dele declarar ou não? Um inquilino declara. Aí eles vão cruzar a informação. Opa, aqui está vindo uma informação, aqui o proprietário cruzou os 2 CPF, um não declara. Os 2, malha fina, 5 anos vindo que tem. E aí, cara, eles precisam cada vez cobrar mais impostos, a estrutura pública ela está inchando cada vez mais e quem está pagando a conta é a gente aqui. Quem está construindo um patrimônio que vai estar pagando essa conta grande. Então, ou ele se organiza e paga um valor menor dentro da legalidade, ou lá na frente eles vão ter um susto grande. É verdade. E doutor, existe um momento ideal para se organizar seu patrimônio, para a criação de uma holding? Ontem era o dia ideal. Se não deu ontem, faz hoje. Olha, quanto antes você fizer, é melhor pelo seguinte. A holding é uma estrutura que ela vai se beneficiar de um momento em que está tudo em ordem. Você fazer a holding depois que você está com um processo, por exemplo, diminui a eficácia dela. Fazer a holding depois que alguém faleceu, o dono do patrimônio, já não dá mais, entendeu? Fazer a holding depois de uma dívida, diminui a eficiência. Depois de aumentar o imposto, vai ficar mais caro. Então, o ideal é que, se está tudo em ordem, se você não tem dívida, se você não tem processo, dívida que eu estou falando já é dívida vencida, né? Não aquele financiamento que está em dia. Mas se você não tem um problema, se você não tem um processo, se está todo mundo bem, faz. Porque você ainda consegue, ainda temos uma janela para aproveitar o imposto menor. Certo? Então, até o final desse ano, a gente ainda consegue fazer com um imposto menor. A partir do ano que vem, vai dar para fazer holding? Vai. Vai ficar maior o custo disso. Né? Então, quanto antes é o melhor. Eu comentei antes, mesmo aquela pessoa que não tem um patrimônio formado, pode se beneficiar de criar uma estrutura antes da formação do patrimônio, já construir o patrimônio dentro dessa estrutura, porque daí ele tem vantagens. Por exemplo, ele já pode desde logo botar esse imóvel para alugar dentro da mesma empresa, porque aí como a empresa comprou o imóvel, o ITBI deixa de ser um problema. Entendeu? Então ela ganha vantagens com isso. Coisa importante, a gente falou muito de imóveis, né? que é o principal dos nossos clientes.
mas eventualmente você tem aquele dinheiro guardado, você tem ações, você tem um CDB, você tem uma poupança, enfim, esse dinheiro também pode vir para dentro da holding. Porque se esse dinheiro está na conta da pessoa e a pessoa falece, só vai liberar pós-inventário. Então, antigamente o pessoal fazia aquilo, né? Não, morreu, corre no banco, saca o dinheiro. Um ia cuidar do velório e o outro ia cuidar do banco. Transfere o carro, né? Exatamente, a procuração transfere o carro. Então, hoje isso já não funciona, porque na hora que bateu a certidão de óbito, que é expedida no hospital... É automático já no sistema. O banco já trava, entendeu? Então, e aí é um dinheiro que está parado, você só vai conseguir usar mediante um alvará judicial, aí o advogado vai te cobrar para fazer esse alvará. Vai pagar ITCMD sobre o dinheiro que está lá no banco depositado. Ainda que você consiga, tem gente que faz assim, tem a conta conjunta, aí consegue ir lá limpar a conta, tudo bem. Mas na hora de fazer o inventário, ele já exige qual que é o extrato, me dá o extrato bancário da véspera da morte. Então, mesmo que você tenha tirado todo o dinheiro, vai aparecer e vai ao inventário. Entendeu? Então, assim, colocar todo esse patrimônio dentro do sistema da empresa, dentro da holding, ele vai evitar esses problemas todos. Então, quanto antes é o melhor para a família. E tem mais um detalhe aí, se a pessoa fizer o inventário e gerou ganho de capital para pagar, né, imposto sobre ganho de capital, lá na hora que fizer o GCAP do inventário, os herdeiros pensarem, olha, meu pai é falecido e esse imposto não vou precisar pagar, vai ficar lá. Não, fica para eles. Se eles não pagarem, fica para os filhos deles. Ele vai gerando multa e correção e aumentando. Isso é uma coisa, o inventário, ele tem um prazo para ser realizado. Muita gente não sabe, você tem um prazo para realizar. Se você não realizar dentro desse prazo, gera multa. O Paraná, sabe-se Deus por quê, não cobra essa multa, falta uma portaria de regulamentação. Mas portaria de regulamentação também é uma coisa que é uma canetada só e está resolvido, entendeu? E embora você não pague a multa pela não realização, há juros e multas sobre o imposto não pago naquela data. Então você vai fazer o inventário 10 anos para frente, teu imposto já vem corrigido com juro e multa. E outra, a multa deles não é igual a gente tem que cobrar no atraso de 2%, é 20%. Né? E aí, assim, tem juros, além da multa, tem juros e tem mais correção monetária. Então, o juro dele não é 1%, é juro real, quase 2%. É juro real. Então, é um absurdo, assim, quando você atrasa um imposto aí. É juro real. Gente, olha, eu acho que a gente abordou o grosso da situação toda, né? Eu gostaria que o doutor deixasse também o seu canal de comunicação lá, que é muito interessante. Eu acho que o pessoal vai conseguir tirar algumas dúvidas, até mandar mensagens aí de tudo que ficou. Perfeito. Que a gente conseguiu abordar um pouco, né, sobre o que como fazer e alguns pontos assim. Para a gente finalizar, doutor, qual seria a sua dica de ouro aí para o pessoal que está começando, que já tem seu patrimônio, que está pensando em se planejar, né, fazer um planejamento aí? Qual seria a sua dica hoje para o pessoal? O principal ponto é buscar esta informação para poder entender qual modalidade de planejamento funciona melhor para a família. Na minha opinião, a melhor forma de planejamento é a holding, mas existem outras. Só que você só vai poder dimensionar o que funciona melhor para você a hora que você tiver um bom conhecimento sobre todos eles, ou contar com a ajuda de um profissional que conheça essas ferramentas e possa te orientar. Sim. Tá? Então, principal dica, não postergue, não procrastine essa decisão. Busca isso, já começa a realizar enquanto ainda dá tempo de aproveitar condições melhores, enquanto a lei ainda permite esse trabalho dessa forma. Tá? A partir do momento que se dá o início, aí a coisa vem naturalmente. Depois você já está com tudo estruturado, para manter o patrimônio, para comprar patrimônio, é muito mais fácil. Então a dica é essa, aproveita que o assunto está em alta, muita gente está falando sobre isso. Se informa e se você vê que se encaixa na sua realidade, já dá o início, não deixa para depois. Perfeito. Então, essa é a dica. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço. O Jornal Presente aí está de portas abertas, sempre que quiser aparecer aí, tomar um café com a gente e dar informações importantes aí, com certeza será muito bem-vindo. Foi um prazer, eu agradeço pela conversa, muito, muito produtiva, gostei muito. Beto também, muito obrigado, convidado de potencial imenso aí pra gente, para esse nosso programa, com certeza o pessoal vai ficar com dúvidas, terá dúvidas, mas pode entrar em contato conosco aí, pessoal da Activa, o jornal, também com o doutor aqui, para tirar as dúvidas que tem. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Wesley, eu quero agradecer ao doutor João aí aceitou o convite na hora, né? Inclusive ele é um assíduo
espectador dos nossos podcasts, ele sempre bacana. acompanha também, ele achou interessante, ele pediu para mim como é que funcionava, eu falei, vamos lá comigo um dia, topou na hora, né? Então a gente só teve uns ajustes ali de agenda. E para finalizar, eu quero falar o seguinte, a gente tem aquela ideia de não pagar imposto, né, e sonegar, né? Eu acho assim, se a gente sonega o imposto, a gente está sendo igual ou pior quem está lá em cima governando. Exatamente. Então não justifica a gente sonegar aqui embaixo se os caras roubam ou fazem alguma coisa lá em cima. A obrigação nossa é cumprir a nossa parte, né? Só que o imposto é dolorido, por isso até o nome, ele é imposto. Né? Então não é voluntário, ele é imposto, é uma imposição que o governo faz, assim como vários outros que foram criados queriam ficar por determinado tempo. Um exemplo disso é o Fundo Rejus, né? Que a gente paga na escritura, o Fundo de Reforma do Judiciário era para ficar ali por alguns anos e virou, está lá, né? Então, é difícil para quem paga imposto e ele precisa se organizar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Até daí, lembrando, por exemplo, vamos pegar um exemplo de quantos imóveis aqui em Marechal podem existir sem ser declarado aluguel. Sobre esse aluguel, se o proprietário se organizar e montar a holding, a empresa, a estrutura, a empresa que administra o imóvel dele vai tirar nota fiscal, a prefeitura vai receber ISS que é sobre isso aí também, né? Então é uma corrente que uma parte do dinheiro que ia embora vai ficar aqui no município também. Exatamente. E todo mundo está se organizando, né? Eu sempre dou esse exemplo aí, falo, gente, a gente tem que fazer isso e cuidar disso aí, né? E fazer a nossa parte. Sobre a questão, eu acho que o nosso programa ele é até curto, né? O assunto é muito grande, né? Eu até colocaria aqui para a gente fazer um próximo programa. E até lá a gente deixar uma caixinha de pergunta aberta. Nesse podcast de hoje, especialmente, né? Deixa um WhatsApp, um e-mail do jornal. Vocês vão recebendo as perguntas. E quando a gente vê que não tem mais perguntas, a gente organiza mais uma etapa. A gente vem justamente atender isso aí também. Né, muito bom. E tem que cuidar também, gente, quando eu falo em holding, né? Eu trouxe o João aqui, assim como eu poderia trazer outra pessoa, né? Eu trago ele porque ele é de Marechal e tem um conhecimento grande e que eu já fui percebendo da forma dele atender os clientes, várias vezes que eu estava lá para a gente verificar outros negócios. Mas tem pessoas aqui em Marechal que fizeram um holding com empresas de fora e que não fizeram as duas empresas, daí a questão do imposto, e que o advogado orientou ficar brigando com a prefeitura por causa do ITBI. Eu tive um cliente aqui, e aí a avaliação do ITBI municipal ficou em R$185 mil de um imóvel dele. Né? E o imóvel estava, o fiscal de postura, ele tinha um entendimento sobre o imóvel que comercialmente era completamente outro. Né? E aí o que aconteceu? A gente começou a discussão, que eu digo é a discussão de trabalho, né? Dos dois lados, até chegar no valor que realmente era o valor de mercado e reduzir a 55, 60 mil de imposto de ITBI. Mas assim, ele não precisaria. Se ele tivesse amparado por um profissional competente, né? Como eu falo em imobiliários, tem 300 corretores em Marechal, mas a pessoa fazer uma lista com 10, de repente, ela tem dificuldade. E assim acontece com jornalista, com advogado, infelizmente, todas as profissões. Então, cuidar o profissional que ele vai buscar informações também e passar todas as informações para o profissional para ele poder desenhar uma estrutura que vai te atender. Né? O pessoal tem costume que eu sempre digo, paguei muito imposto, culpa do meu contador. Cara, o contador também não tem como adivinhar o que você faz em movimentação do ano. Então, o cara recebe um valor na conta, depois ele busca o contador quando já está feito. Isso é igual na holding, depois que faleceu não tem mais como fazer. Então, você tem que se programar e se organizar. Hoje, para qualquer coisa que você vai fazer, para uma viagem, você não se programa para viajar, vou sair tal horas, quero chegar tal horas, tal lugar que quero abastecer. Então, para tudo você precisa se programar, né? E nada mais que pegar um profissional competente para organizar isso aí e te conduzir para você pagar menos imposto, claro, dentro da legalidade. Legal. Se puder fazer uma complementação com base nisso que o Beto falou, uma coisa que eu gosto muito desse trabalho da holding, que eu acho fantástico, é o seguinte: a holding te permite resolver um problema com antecedência. E como você está resolvendo com antecedência, você consegue resolvê-lo de uma forma que você se programa e você não vai ter uma perda, você não vai precisar vender alguma coisa. Você consegue organizar isso em 2 anos, entendeu? Estou falando de pagamento mesmo, sabe? Você vai pagar os impostos em etapas, você vai pagar por partes. Não é aquela coisa como é o inventário, que é à vista, como é a doação com usufruto, que é à vista. Entendeu? Que no máximo você consegue conversar com o advogado e dividir ali o honorário do advogado. A holding não. Você organiza ao longo de 2 anos, então você não é algo que fica pesado. Então por isso que a gente fala em evitar perdas para a família. E aí, como você falou do profissional, é um assunto que está em voga, é um assunto que está em alta, tem muita gente falando. É interessante que você procure aquela pessoa que trabalha com isso, é o especialista nisso. Você machuca o tendão do calcanhar ali, você vai buscar um especialista em calcanhar, você não vai falar com um cardiologista.
né? Então, procurar alguém que possa te ajudar no detalhe, que efetivamente conhece aquilo, para não criar um sistema que fique bambo aí e não resolva o problema. Exatamente. Doutor, obrigado novamente. Beto, mais uma Obrigado, vez. E a gente tem mais coisa ainda pela frente, né, Beto? Vai ter muita Esse coisa. ano nosso aí vai estar só começando. Mas valeu. Gente, muito obrigado a todos vocês também. Lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon. E eu agradeço também a todos vocês que estão sempre ligados conosco, sempre acompanhando a gente através do nosso site, através das nossas redes sociais. Fiquem ligados conosco que com certeza aqui você sempre terá a melhor informação. Até a próxima.